agora para o último bloco do nosso Fórum Online Cobertura Paralímpica, feito em parceria com a Escola de Jornalismo da SPM e com o apoio do Núcleo de Imagem e Som aqui da SPM, realizado pela imprensa editorial. Agora a gente recebe duas pessoas muito bacanas. Aliás, eu estou falando isso em todos os blocos, porque é verdade, em todos os blocos as pessoas são muito bacanas. Então agora a gente está com a Lilian Migliorini, que é jornalista da NHK japonesa. Um prazer, muito obrigada por ter vindo, Lilian. Obrigada a você. E com o André Brasil, que é um master campeão, uma honra te receber aqui também, viu? Prazer. Campeão mundial dos 50 e 100 metros. Ó, eu ia falar 800 também, não, ele falou que não era, então já corrigi. E aí depois fala, né, o errado. Não é mais. Um prazer te receber, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigada mesmo. Bom, a ideia desse terceiro bloco, gente, é primeiro falar sobre os desafios da cobertura. No caso da Lilian, para falar a respeito do trabalho jornalístico, e do André, para falar como que ele enxerga o trabalho do jornalista, porque você é retratado o tempo inteiro na imprensa, né, André? Exatamente. Então, eu começo agora. André, nas matérias que você tem visto, nas matérias que vem vindo na sua carreira de esportista, como que você enxerga a forma como o jornalista faz esse tratamento? As matérias, elas têm um padrão, um chavão? Na verdade, muita coisa mudou e muita coisa vai ser repetida. Agora, com os jogos, possivelmente a gente vai ter uma mídia muito maior. Então, a gente pode esperar jornalistas que fazem só o esporte, como um jornalista que trabalha com culinária, por exemplo. Então, aquilo que a gente teve de ganho, talvez nesses últimos 10 anos que eu tive, ou 11 anos que eu entrei no esporte paralímpico, provavelmente a história lá do passado eu vou ter que repetir mais uma vez, que eu comecei por, enfim, paralisia infantil, e eu vou ter que contar de novo essa história. Mas a gente entende porque é o momento que se vive. Porém, hoje a gente vê talvez uma ideia diferente. Aqueles profissionais que trabalham voltado ao esporte tiraram um pouquinho essa conotação de tadinho, a palavra superação. Então hoje o esporte paralímpico ele tem talvez uma conotação diferente do que tinha quando eu entrei. Então hoje é muito engraçado quando as pessoas vêm até a gente e querem saber da nossa história, mas não é a história de, poxa, as dificuldades que a gente passou, e sim das vitórias de que a gente vem realizando, das conquistas que a gente vem fazendo. Então, poxa, que bom que a gente tem esse crescimento. Eu ainda acho e tenho certeza absoluta que os jogos vão ser realmente esse divisor de águas entre o esporte paralímpico lado social e o esporte paralímpico realmente alto rendimento, que é o que a gente quer ver. Claro, e o Brasil até tem feito um papel incrível nos últimos jogos, né? A gente vem num crescimento muito bacana, né? Enfim, a primeira Paralimpíada que eu vi em 2004 pela TV, foi a primeira vez que a gente teve uma transmissão pela TV. Se eu não me engano, o Brasil ficou em 14º lugar. E a última que eu participei, a gente ficou em 7º. Então, saímos aí, ganhamos 7 posições. E a gente tem aí um desafio grande colocado e imposto pelo nosso presidente, que é terminar em 5º lugar. Diferente, talvez, de outros campeonatos, outros jogos, hoje a competitividade talvez seja muito maior do que naquela época. Atletas jovens, eu já não me sinto tão jovem, eu digo que eu sou o titio do esporte. Assim como o Clodoaldo e outros que, enfim, já vem galgando e conquistando títulos anos e, enfim, infinitos anos já do passado. Mas hoje a gente tem essa ideia diferente de que, enfim, esporte é esporte. É muito legal quando você fala de superação, mas é muito mais legal quando você fala que, poxa, o cara batalha dia a dia como qualquer trabalhador, o cara fica no vermelho como qualquer pessoa, enfrenta problemas, sim, mas vai lá, treina, batalha e faz um resultado. Ok, muito bom. Lilian, você tem feito uma observação muito próxima, né? Uma observação muito intensa desde o Canadá, né, nos Parapan, e você vem seguindo isso para poder levar essa experiência para o Japão, que vai ser a próxima sede, né, das Paralimpíadas. Como que você tem visto também essa evolução e a diferença de coberturas do Canadá para o Brasil? Olha, a NHK, ela tem um contrato agora com o IPC, né? A gente tem até 2024 a exclusividade para a transmissão dos Jogos Paralímpicos, a partir de 2020. Então, vai ser uma grande cobertura, vai ser uma grande mudança, né? Para todo o movimento paralímpico internacionalmente. E agora, especificamente nos Jogos do Rio, a gente está tendo uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que cobrir tudo. A gente tem que cobrir cada detalhe, a gente tem que cobrir não só a área do esporte, a gente tem que cobrir todo o movimento que há por trás, né,
realização dos jogos. Então, Toronto, a gente foi a Toronto exatamente para mostrar o que o Brasil estava aprendendo de Toronto para trazer para os jogos daqui. Então, desde então a gente não para. A gente está uns 2 anos mais ou menos no Rio e correndo atrás de todos os detalhes. Como jornalista, o que você viu de aprendizado de Toronto para cá? Você diz do Brasil? Do Brasil. Olha, eu acho que para a realização dos jogos no Brasil, o Rio aprendeu pouco, porque eles já vieram de Londres, já foram para Londres, eles vão estudar os jogos anteriores. Então, acho que já no ano passado já não tinha muita coisa que aprender. Para mim, né, que eu também sou meio novata no paradesporto, mas tomo isso como um grande desafio que é o que está acontecendo com grande parte da mídia brasileira e da mídia internacional, porque muitos estão tendo a oportunidade de falar disso pela primeira vez. Então, você está vendo esse novo universo pela primeira vez, né? E a minha cobertura, desde Toronto, ela tem sido cada vez mais específica, porque você vai aprendendo de acessibilidade, você vai aprendendo de categorias, você vai aprendendo das classes, você vai aprendendo a forma de falar com o atleta, ter esse contato transparente que eu acho que precisa ter, né? Então, é só uma evolução. Eu espero que a imprensa brasileira também tenha tomado isso da mesma maneira que nós tomamos. Sim. E que não enfrente como um medo. Desculpa eu cortar Não, todo mundo, deve, fica à vontade. Porque muitas vezes as pessoas sentem, sei lá, uma sensação diferente da forma de como tratar o atleta ou o esporte, falar em, sei lá, em para-atletismo ou em para-natação. E não deixa de ser esporte, atletismo, é natação. Então, eu acho que, como eu falei, vai ser um aprendizado dele, sim. Por isso que eu comecei falando, a gente vai ter que voltar lá atrás, porque a gente vai ter imprensa do mundo como um todo. Sim. Não só jornalistas esportivos, pessoas aleatórias de qualquer parte do mundo falando sobre os jogos. Então, é nosso papel enquanto atleta, eu não digo perder um tempo, mas ensinar essas pessoas a como promover uma festa tão bacana que a gente vai ter aqui. Isso é muito legal. Em comparação com as competições internacionais que você vem participando, como você está vendo essa preparação do Brasil, do Rio de Janeiro, para receber as Paralimpíadas? Olha, eu acho que a gente teve uma melhora importante, mas a gente ainda vê muitas falhas. Quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala e parece tão bobo, enfim, eu acho que aprendi isso dentro de casa. A gente não tem que esperar as pessoas fazerem por a gente, sim buscar fazer. Então, quando, sei lá, a minha calçada em frente à minha casa, ela tem, por conta de uma árvore ou qualquer coisa, desníveis, se eu puder lá e passar um cimento e deixá-la alinhada para que uma pessoa que ande, uma criança, uma pessoa que usa cadeira de roda, muleta, eu acho que eu faço um bem para a minha comunidade. E se o vizinho do lado fica com inveja, ele vai e faz. E a gente não espera o governo fazer. Então, eu acho que tem que partir da gente essa transformação. Então, quando a gente fala que o Brasil tem mudado quanto a algumas coisas, tem se preocupado quanto leis, quanto acessibilidade, eu acho que a gente tem que ir um pouco atrás. Porque quando a gente fala eu costumo de tapa-buracos, né? São falhas do sistema anterior. Então, eu acho que eu sou um cara extremamente apaixonado pela Alemanha. Eu não consigo entender como, por exemplo, Berlim, que é uma cidade que foi destruída 2 vezes por 2 grandes guerras, hoje é a maior potência econômica mundial. Sim. E lá você não tem, apesar de entendimento das pessoas, você não tem leis específicas para pessoas com deficiência. Então, assim, eu entendo que muitas pessoas precisam de um aporte diferente. Ok. Só que é cultural. Então, se entra uma pessoa com deficiência, um idoso mais distante, eu levanto para dar o meu lugar para essa pessoa. Se no banco entra uma pessoa assim, eu cedo a minha vez. Eu não tenho desconto para comprar um carro, eu não tenho nada disso. Só que eu tenho oportunidade de saúde e educação para poder exatamente me jogar e me lançar no mercado de trabalho, que é mega competitivo, oportunidade para que eu possa levar a minha vida, conquistar uma profissão, conquistar um salário adequado e lutar. E não leis que protecionistas de alguma acessem forma, né? a palavra preconceito. Porque geralmente, lei de cotas, quando a gente fala hoje de empresas, serviços gerais, telemarketing, enfim, eu não posso sonhar, por exemplo, com um cargo de presidência, diretoria. Então, assim, se eu tenho essas oportunidades, por que não? Eu acho que
é essa mudança que eu gostaria de ver. Não sei se vivo, quiçá um dia eu possa ver, mas não sei se vivo eu vou ver. Porque as coisas, não é no Brasil, acho que as mudanças são lentas. E a gente precisa realmente entender de que, elas precisam acontecer. E como eu falei, eu espero que os jogos possam mostrar que ninguém é diferente de ninguém, oportunidades são oportunidades, e a gente só espera que a gente faça, realize. Porque de ideias o mundo está cheio. Isso é verdade. Eu queria agradecer aqui o pessoal que está com a gente no chat, continua aqui durante todo o programa. Muito obrigada, viu? Um prazer ter vocês aqui com a gente. O Marcelo Halati, Lili, quer saber como a mídia japonesa retrata a deficiência. Esse é um tema que a gente tenta abordar bastante, né, no nosso trabalho. O nosso foco é o esporte, né? Então, como que através do esporte a gente vai falar de um tema delicado como a deficiência? Às vezes as pessoas não têm interesse com o paradesporto. Então, a gente precisa trazer essas grandes performances, esses grandes espetáculos, porque quando você vai assistir, você fica impressionado com o que você vê, né? E a gente traz, junto com o esporte, né? A gente traz esse debate para falar da acessibilidade, para falar da deficiência. O Japão é um país bem acessível, então eles têm essa coisa da igualdade muito presente, todos têm, como se todos tivessem os mesmos direitos. Então, a autonomia das pessoas, o andar, o ir e vir é muito respeitado. Então, essa questão da visão, né, eles já têm. A gente precisa respeitar, é cultural, né? A gente precisa inseri-los. Mas ver isso como um esporte de alto rendimento, que essas pessoas participem de competições, esse acaba sendo o nosso trabalho, mostrar que essas pessoas com deficiência, elas também estão no esporte de alto rendimento. Falando disso, André, que tipo de pauta você acha que falta na mídia? O que você sente falta de ler a respeito do paradesporto, a respeito dos atletas, a respeito de infraestrutura? É engraçado, porque tem acho que cerca de 2 ou 3 semanas, teve uma matéria minha que saiu, por exemplo, no jornal Metro. A gente entende que precisa se falar sobre um todo. Mas, nossa, na capa do jornal tem uma foto minha falando dos resultados que eu fiz e embaixo contando a história, enfim, da menina estuprada no Rio de Janeiro. Então, a gente entende que a informação precisa ser passada, mas quando a gente pode falar de uma coisa muito mais bacana do que simplesmente, né, a desgraça, então eu sou um cara bem crítico quanto a isso. Eu não consigo entender como as pessoas lá fora entendem como é o Brasil. Então, a brincadeira sempre é isso. O gringo vê, né, festas no Brasil, carnaval e paisagens bonitas. Ponto, e acabou. Violência, e é isso. E a gente esquece que existem histórias muito bacanas, existem pessoas que batalham, existem pessoas que moram nas favelas, que são mega dignas, que têm um emprego, às vezes 2, 3 empregos para sustentar, sei lá, quantos filhos forem. E a gente gostaria de ver isso de uma forma... por isso que eu falo de oportunidades. Então, quando a gente tem, talvez, uma situação como uns jogos no nosso país, a gente deveria aproveitar um pouco mais. E aí, não colocar de uma forma, poxa, a superação de uma pessoa que não tem os membros, não tem os braços. Cara, é esporte, sabe? É vitória. Ao invés de você buscar a história triste do cara, busca quanto tempo ele está batalhando, de repente, para ganhar uma medalha de ouro. De repente o cara está, sei lá, 10 anos no esporte e a evolução dele não foi tão grande, mas chegou aqui nos jogos, o cara ganhou uma medalha de ouro, que ele nunca fez na vida dele. Então, eu não sei por que a gente no nosso país exalta de uma forma, ou coloca de uma forma diferente. Uma das minhas grandes críticas em 2012 foi por que nos Jogos Olímpicos, especificamente na natação, no meu esporte, a gente tinha transmissão subaquática como um todo, né? E na Paralimpíada você não mostra as pessoas com deficiência, porque a gente tem corpos nus à mostra. Será que é feio você ver uma pessoa com deficiência nadar? Eu costumo dizer que a plasticidade do corpo humano é tão bonita que a deficiência se torna eficiência e a beleza, ou a parte feia, se torna em beleza quanto aos resultados. Então a gente poderia mudar um pouco a conotação e entender de que a gente vai voltar no mesmo assunto, é esporte, gente, não é diferente. Eu não me sinto diferente, por exemplo, do César, que é meu amigo,
que tem uma medalha de ouro e 2 de bronze. Pô, eu tenho 10, sendo 7 de ouro e 3 de prata. Então, aonde está a diferença nisso? Será que eu não sou a pessoa bem afeiçoada, por exemplo, para ter um patrocínio diferente, privado, já que o esporte paralímpico como um todo ainda depende do investimento do governo? Será que, por exemplo, o André, o Daniel, principalmente o Daniel, que não tem a pessoa com deficiência, eu digo que é a cara do esporte paralímpico porque a deficiência mostra. Será que é feio um cara que para mim fala super bem, será que é feio botar um cara para fazer um comercial, uma propaganda? Eu não sei, talvez a gente pense diferente ou talvez a gente entenda de uma forma diferente. O mercado publicitário, ele não tem, você acha, dado atenção para o atleta? Pouco. Pouca atenção? Eu não digo para o atleta, eu digo para o atleta com algum tipo de deficiência. Porque você vê hoje, e para mim eu acho que é muito bacana, por exemplo, Gustavo Borges, a gente renova um pouco a história do passado. O Gustavo Borges fechou há pouco tempo um comercial também, está aparecendo agora bastante. De feijão, né? Feijão, arroz, eu não vou lembrar qual que é a marca. Mas, é um cara que ganhou medalha em 92, 96 e 2000. E a gente retoma a história, já que somos um país mediatista, a gente retoma a história de um grande ídolo do esporte. E isso para mim é muito bacana. Mas será que a gente vai ter isso com o nosso esporte? Quando simplesmente as pessoas são esquecidas? Então ninguém fala, por exemplo, da Adria dos Santos, enfim, grande corredora que tem várias medalhas. Possivelmente mais para frente ninguém vai falar do Clodoaldo, e a gente é que tem que reavivar toda vez essas histórias. Nas entrevistas, né? Então são pessoas que, enfim, a carreira, o difícil do esportista é a gente tem prazo e data de vencimento. Então passa muito rápido na nossa vida e muitas vezes você é simplesmente negligenciado, esquecido. Uma vez eu conversando com o Rogério Sampaio, ele virou para mim, sabe aquela medalha que você ganhou há 20 anos atrás? Sua família, seus amigos mais próximos vão lembrar, mas ela vai estar guardada na gaveta de meia e simplesmente as pessoas não vão lembrar do que você fez. Então, ainda é a mídia que a gente tem no nosso país. Quem sabe a gente possa fazer diferente, mudar. Não estou dizendo que a gente não tenha que ressaltar as referências e os ídolos do momento ou esquecer os ídolos do passado. A gente tem que ser simplesmente colocar e simplesmente não esquecer o que já foi feito. É uma crítica ao jornalismo em geral, na verdade, André, porque é uma mania que existe da gente falar só o que aconteceu agora e depois a gente esquece de fazer as suítes e saber como está o andamento daquilo e tal. É complicado, viu? Bom, a Bruna Goslin, que é do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Obrigada também pela sua pergunta, vou fazer. A Bruna ela quer saber de vocês dois se os atletas paralímpicos estrangeiros com quem vocês convivem têm demonstrado preocupação em vir ao Brasil por conta do Zika vírus, da violência. Semana passada, por exemplo, uma velejadora australiana paralímpica foi assaltada no aterro do Flamengo. Sim. Então, existe essa preocupação com as pessoas que vocês convivem? Por favor. Sim. Os atletas que a gente vai a quase todos os eventos, né? E eles tentam não falar muito, já bem informados sobre questões de prevenções, no caso do Zika, mas a segurança eu acho que é um tema que eles se preocupam sim. Os comitês olímpicos nacionais eu acho que eles se preocupam, consulados, estão acompanhando cada detalhe. Eu acho que é uma preocupação natural. Quem mora no Rio, quem vive no Rio, sabe que tem que andar com cuidado, né? Já teve até atleta da NBA que está dizendo que não vem para cá porque tem medo de violência e tem medo dos Zika vírus, né? Recentemente, eu acho que foi essa semana um dos grandes nomes do golfe irlandês, né? Ele já disse que não vai vir ao Declinou. Rio. O que é uma pena. O que é uma pena. Quem perde é o esporte, né? Isso. Apesar dos problemas, é a mesma coisa do que acontece, por exemplo, agora na Eurocopa. Você teve um atentado há pouco tempo na França e você coloca uma competição na França para tentar modificar tudo aquilo que aconteceu. É o esporte, mais uma vez, transformando o meio que a gente vive. E aí a gente fica preocupado com, talvez, pequenas coisas. Eu acho que mosquito tem tudo que é lugar. Então, sabe, se fosse aqui, se fosse qualquer outro lugar, teria o mesmo problema. Mas por que no Brasil é diferente? Você já teve algum medo de ir para algum país, por exemplo, lógico, por conta de doenças? Você fala de vírus, de mosquito, por exemplo, você fala de febre amarela, quando eu fui competir na África umas 2 ou 3 vezes. Então, não é diferente quando você viaja para outro lugar. Como você falava há pouco tempo atrás
como era, gripe suína, Aviária. Então, você tem N coisas que te preocupam quando você viaja. Então, é muito complicado você falar assim, tá todo mundo preocupado? Tá. Mas é da forma que a gente mostra. Mais uma vez, tudo que aparece na TV é violência, é carnaval, e nunca se mostra o que realmente pode ser. Então, quando as pessoas falam, mas temos 95% das instalações prontas. Ok, mas quando a gente chega lá para fazer o teste event, as arquibancadas ainda estão por ser construídas, os banheiros colocados ainda não são todos acessíveis, os elevadores não estão funcionando. Então, esses pequenos problemas acabam se tornando uma realidade muito maior do que realmente, a gente vai fazer e se preocupar em fazer e não se preocupar com... Porque o problema vai existir em qualquer lugar. Sempre tem, né? Não Sempre tem outro jeito. Seja no Brasil ou fora dele. Se eu começo a falar de Pequim e Londres, todos eles tiveram algum problema. Estrutural e como um todo. Porém, sempre era um pouco mais abafado e a gente mostrava o que era beleza, como eu falei, você usar do esporte para promover uma mudança social, uma mudança cultural, uma mudança diferente. A gente falava nos blocos passados sobre venda de ingressos. Te espanta o fato da Paralimpíada ter uma venda de ingressos tão pequena, a procura está tão pequena, a gente já está praticamente no mês de julho? Você também, Violínia, por favor, respondam os dois. É uma das coisas que a gente tenta entender, né? A gente não consegue compreender bem, mas eu acho que aí a imprensa brasileira tem um papel muito importante, porque é nesse momento que toda a produção nacional vai ter esse engajamento, vai criar esse engajamento ou não, para que as pessoas possam ir assistir, né, possam apoiar nas arquibancadas e que também possam assistir. Em Londres foram 3,8 milhões de telespectadores, 2,8 milhões de espectadores nas arquibancadas. E eu acho que a única coisa que seria possível para mudar reverter esse acho que estão 24% de ingressos vendidos no último número, seria mesmo uma dedicação, assim, uma cobertura massiva da imprensa brasileira. Eu acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, a imprensa do CPB tem feito um trabalho incrível, porque através deles a gente coleta informações, eles vão para Glasgow, eles vão para Doha, eles coletam os materiais, então acho que eles têm feito um excelente trabalho, assim, de divulgação, e eu acho que esse trabalho que a imprensa deveria estar fazendo. Certo. E você? Eu penso, em parte, assim, bem próximo do que todos pensam. Só que eu acho que às vezes falta um pouquinho, vou voltar a repetir na questão do discernimento, né? Por que, por exemplo, para ver o Usain Bolt, que tem 6 medalhas de ouro, você paga R$ 2.500, e para ver o Daniel Dias, que possivelmente vai ganhar tantas medalhas quanto o Usain Bolt, você paga R$ 90. Por que essa diferença tão grande, valorização diferente? Aí a gente volta à questão lá atrás de um falso preconceito ou uma situação diferente da questão do lado social. Em Londres, você muito bem falou, a gente tinha o Channel 4, que talvez seja o maior canal que a gente tem em Londres, fazendo uma campanha massiva para os jogos. Você criou um ídolo, por exemplo, a Eleanor, que é uma anãzinha da natação, ela hoje é o maior ícone que você tem no esporte paralímpico do país. Você cria ídolos para você chamar público, chamar todo mundo. Então, assim, e diferente do esporte olímpico, talvez seja até uma crítica. Eu, por exemplo, nunca veria um dos meus amigos pegar a medalha e levar na arquibancada para os pais, mostrar, enfim, e você acabar perdendo um tempo com todo o público ali. Eu lembro que meu técnico em Londres teve que me tirar porque as pessoas não deixavam ir embora, porque você tá ali, cara, é a parte mais gostosa. Você tá com uma medalha e vem uma criança de 8 anos de idade pedindo para tirar uma foto, você pega a medalha e bota no peito dela, ela chora mais ainda. Então, assim, essa é a parte bacana do esporte. O esporte paralímpico, ele é tão família quanto a nossa família. E ele é muito mais, aí para vocês jornalistas, muito mais acessível do que as pessoas pensam. Porque os atletas estão ali porque eles querem falar, eles querem, sabe, não só promover o esporte, mas falar um pouco deles, mostrar um pouco da vida deles, falar que não é diferente da de ninguém, mostrar as dificuldades que são. E eu acho que muito mais do que isso, né? Mostrar que, eu vou voltar de novo ao mesmo tema, esporte,
sabe? É esporte, não tem diferença. Né? Exatamente. Você trouxe medalha pra gente ver? Trouxe. Ó, aí, gente. Essa é uma das medalhas de Londres. Eu não sei quem vai mostrar, você pode mostrar, pode pegar. Você vai pegar também. Tá bom. Gente, pegando uma medalha é demais. Olha isso. Eu costumo Olha dizer... que coisa mais linda, gente. Pra mim, é um simples objeto. A pessoa que guarda agora aqui pra trás, né? Pra mim, eu costumo dizer que é um simples objeto. Mas ele é totalmente instrumento transformador na vida de várias pessoas. Mas é representativo, por exemplo, do tempo que você passou treinando, que você se dedica. Exatamente. E afins, né? Mas não deixa de ser uma vitória coletiva. Apesar do meu esporte ser individual, existem N pessoas que trabalham. O meu técnico, que é o cara que faz o treino, fisioterapeuta, nutricionista, médico, o próprio pessoal do comitê, as pessoas que acreditam na gente, patrocinadores. Então, assim, se a gente pudesse ralar e entregar um pedacinho para cada um, porque assim, a gente fala de história de um povo brasileiro que foi, sabe, a gente teve escravidão, a gente teve outras coisas, a gente teve N coisas, a gente ainda é subjugado mundo afora, colocado como um país de terceiro mundo, e a gente esquece que, para nós que não temos desastres naturais, problemas climáticos e basta o querer, é o que eu sempre falo. Se você quer e você faz, porque nada cai no colo, as coisas poderiam ser muito diferentes. Então você pensa que talvez, se a gente vem desde Londres, né, sabendo, aliás, desde muito antes, desde 2009, sabendo que as Olimpíadas e as Paralimpíadas aconteceriam no Brasil em 2016, essa cobertura da mídia devia ter vindo de muito antes, né, uma preparatória de muito antes, e é uma coisa que não acontece, né, sendo que a gente teve aqui agora há pouco também PANs e afins, né? Eu acho que a gente poderia... Ainda há tempo. Ainda há tempo de fazer as coisas diferentes. Talvez a grande e maior massa, a imprensa televisiva, seja aquela que poderia fazer um pouco mais. Quando a gente fala de Olimpíada e Paralimpíada, é um evento único e não um evento isolado. Na verdade, eles se separam pra caramba na mídia, né? Exatamente. Então, a gente poderia ter talvez uma inserção um pouco maior, E que, é o que eu falo, às vezes a gente quer, enquanto jovem, eu queria mudar o mundo, né? Como eu falei, eu tenho 32 anos, só de esporte paralímpico são 11 anos. E quando eu comecei o esporte, eu achei que ia mudar o mundo, ia transformar... Enquanto jovem, você é jovem ainda, André, Não, mas favor. Entenda, enquanto jovem para o esporte, porque como eu falei, a gente tem um prazo. Não, com certeza. Então, enquanto jovem, eu achava que eu ia transformar o mundo. E hoje eu sei que transformar o mundo começa dentro da minha casa. Então, se meu filho tiver uma ideia diferente, de uma sociedade diferente, o meu papel está feito. Então, toda vez que eu brinco e falo, se em cada lugar que eu vá, uma pessoa, poxa, aquele cara que tem uma perninha fina, ou fulano de tal, não lembro o nome dele, mas ele falou um negócio legal. E, poxa, ficou e marcou em mim. Pô, eu vou falar isso pro meu filho. Eu já mudei o mundo. Eu não preciso abraçar todo mundo e falar, olha, vem aqui porque é desse jeito e tudo mais. Eu acho que talvez seja até hipocrisia minha falar que eu vou mudar o mundo e transformar o mundo. Então hoje eu sei que o meu mundo começa dentro de casa. E a minha transformação é de dentro para fora. Muito bom. Eu achei interessante isso que você falou, que ainda dá tempo, né? Eu acho que dá tempo, sim. Há muitos timings, né? Milestones. 500 dias, 1 ano, 100 dias, 50 dias, 1 mês. Todos esses timings, né? O Dia Paralímpico, a mídia precisa aproveitar esses timings e produzir grandes coisas, entendeu? Porque já existe, a data já está lá. Então é preciso aproveitar essa leva e produzir material que eu acho que ainda dá tempo. Eu queria perguntar para você já viu a medalha do Brasil, do Rio 2016? Já vi, a imprensa já mostrou, tá lindíssima. Muito linda. Diferente do que a gente, por exemplo, tem de Londres, né? Eu costumo brincar assim, porque eu lembro que um dos meus amigos deficientes visuais falou, você consegue... Eu não fazia ideia. Você consegue ler o braille? Ele falou, não, cara, porque tá assim, não tá linear. Eu falei, bom, é mais uma falha que a gente tem que aprender. Nossa, que interessante. Então, as medalhas do Rio foram produzidas de uma forma diferente, apesar, de ser aí uma opinião pessoal, né? A gente vai quebrar uma história olímpica de mais de 100 anos, porque a gente vai, por exemplo, na Paralimpíada você vai ter o Tom com cabelo diferente. É a primeira vez que talvez a gente tenha uma edição que você vai ganhar um mascote no pódio. Assim como na Olimpíada você vai ganhar eu não sei se é um 3D, é isso? É um 3D com o símbolo Tudo bem, jogos. Eu entendo que a gente vai quebrar uma história de sei lá quantos milhões de anos, porque as flores se deterioram.
mas é algo diferente. É uma oportunidade diferente de fazer diferente. E mudanças, mesmo críticas positivas ou negativas, sempre vêm para o bem. Então, que bom que o Brasil possa entender dessa forma, fazer diferente. É uns jogos que você vai ter locais diferentes de competição e não concentrados num lugar só. É um local onde você vai ter o povo brasileiro talvez com um calor diferente do que você tinha nos outros locais. E aí é o que eu falo, depende da gente. Fazer diferente, concretizar as coisas diferentes, depende da sua força de vontade e nunca do que possa realmente acontecer. Como eu falei, o mundo está cheio de ideias, mas ideias, quando elas são só escritas, elas são só ideias e elas não são muitas vezes realizadas. Uma pergunta que estão repetindo aqui, que eu queria fazer para vocês, é a respeito do voluntariado. O voluntariado para as Paralimpíadas está muito aquém do desejado, ainda está em 30% do que tem para as Olimpíadas. Qual a importância do voluntário, André, para as pessoas entenderem que vale a pena participar? Fazem praticamente os jogos. Eles fazem acontecer tudo. Se essas pessoas não tivessem, na verdade, se não doar... Eu digo que, bom, tempo é grana e tempo é vida. Então, eles estão doando o tempo de vida deles para estar ali realizando algo único, que talvez muitos outros não tenham oportunidade de participar. E é muito engraçado, porque cada novo local, cada novo jogo são pessoas totalmente diferentes. Sim. Sejam do próprio país ou de país que venham simplesmente para participar daquele momento. E, bom, é muito engraçado, porque é um momento de confraternização, é um momento de alegria, e é uma pena que a gente não entenda dessa forma. O ser humano ainda carece um pouco mais de contato físico, a gente esquece de... Ninguém cresce, ninguém se lança na vida ao sucesso sem o apoio e o suporte de alguém, seja família, seja amigo. Então, essas pessoas são totalmente essenciais para que essa grande festa aconteça. Dona Tânia, minha mãe, que possivelmente está me assistindo, vai estar nos Jogos Olímpicos como voluntária. Nos Jogos Paralímpicos, infelizmente, ela não vai estar, porque ela vai estar torcendo para o filho dela e para os outros também. Mas, bom, é um convite. Quem quiser, ainda também acho que dá tempo ainda de se inscrever. Não sei como é que funciona para o esporte paralímpico, se vão ser as mesmas pessoas aproveitadas, mas eu acho que quem puder participar, eu tenho certeza absoluta que não vai se arrepender. Só de você entrar em contato com, eu digo, a facilidade, você está próximo do teu ídolo. Não, e é um momento histórico, né? Você tem possibilidade de participar da história e não vai. Eu fico me imaginando assim, tantas pessoas, quando encontram artistas na rua, em qualquer outro lugar, adoram tirar foto. Por que você não tira uma foto com um atleta que vai trazer uma medalha ou que vai representar o teu país? Né? Por que é tão bonito tirar uma foto com o Neymar? Porque o Neymar joga no Barcelona e ganha milhões de dinheiro? Não sei. Eu gostaria muito que as pessoas viessem tirar uma foto comigo, mas eu posso andar tranquilamente na rua que as pessoas não fazem a mínima ideia de quem é o André. E isso também é uma falha da mídia, né? Eu acho que queria fazer até um comentário. Eu tenho conversado com bastante voluntários dos Jogos, né, Paralímpicos e do Olímpico. E assim como vocês, né, como os Jogos, para eles se realizarem, eles precisam dos voluntários. Os voluntários agora estão precisando que as pessoas ajudem, né? Sim. O Brasil está vivendo um momento, uma crise econômica, né, sem precedentes. Em 20 anos a gente nunca tinha visto isso. E os voluntários, eles vêm só com a vontade mesmo de fazer parte desses jogos. E eles não têm acomodação. Acomodação, os preços no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, são preços caríssimos. Então eu acho que, além de fazer a chamada para mais voluntários participarem, que mais cariocas abram as suas portas e apoiem e, né, se juntem ao movimento. Que ajudem esses voluntários, na casa, né? na sala, gente, não custa nada. Se agrupar alguém que vai estar ali vivenciando uma coisa tão bacana. Talvez nem não fazer gratuitamente, mas né, uma colaboração, dar esse apoio, né? Porque senão eles vão desistir. Alguns estão pensando em desistir. Essa também é uma pauta que pode ser bem abordada pela mídia, né? Sim. Bem legal. Bom, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer rapidamente, porque a gente já está quase acabando para variar, passar rápido. Passa muito rápido, né? É verdade. Bom, tem duas. A preparação psicológica dos atletas, que é muito falada em matérias e tal. Para você, qual é a melhor forma de torcer, sem pressionar? A melhor forma de torcer? Eu acho que da melhor forma que você quiser fazer. Grita mesmo, né?
Dona Tânia vai estar lá com camiseta, torcida organizada. Quem quiser pode se juntar à minha mãe, faça parte da minha família, não a família do André, a família brasileira, e vá torcer. Eu acho que da melhor forma que você puder fazer, gritando, roendo as unhas, como você quiser fazer. Tem uma torcida local dá uma pressão positiva ou uma pressão negativa? Olha, eu vou estar no jardim de casa. Eu moro em São Paulo já tem um bom tempo, mas eu sou carioca. E vão estar meus amigos, familiares, muita gente que me conhece vai estar lá. Minha mãe, nossa, ela que me perdoe pelo que eu vou falar, mas ela sabe que eu sou um cara mega determinado, então cada dia é um dia diferente para mim. Então, como eu vou nadar muitas provas, ela vai ficar um pouco chateada se eu não subir para falar com ela, mas se eu precisar desse momento não subir, ou até mesmo abdicar de falar com a imprensa, por conta de uma prova que eu tenho que nadar no dia seguinte, né? Exatamente, eu preciso me concentrar. Lógico. Eles estão aqui comentando, o pessoal do chat, a Gisele Margot de Santa Catarina, obrigada por estar aqui com a gente, está dizendo que não tem hospedagem mesmo para os voluntários, apenas uma alimentação diária, que isso de fato dificulta bastante gente de fora de participar. É pouco mesmo, né? Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Isso é o programa de voluntários, né? Eles recebem os uniformes, recebem a alimentação, o transporte, mas o restante fica por conta deles. 2 uniformes, muitas vezes 2 camisetas, como eu já vi em outros jogos. Precisa lavar, né, gente? Pelo amor de Deus. Infelizmente, a gente está terminando aqui. André, brigadaço por participar. Eu que agradeço. Foi muito legal de ter aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada já é a segunda vez que eu venho aqui na casa. Já estou me sentindo universitário mais uma vez e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado de novo. Obrigada mesmo por ter participado. Lilian, brigadão também por ter vindo, viu? Obrigada. Veio do Rio para cá para falar com a gente. Obrigada de verdade. Bom, para vocês que ficaram com a gente aqui durante essa tarde, muito obrigada por terem participado. Um prazer gigante ter vocês aqui. Acessem depois o nosso site, portalimprensa.com.br/cobertura paralímpica. Lá vocês vão ter esse programa inteirinho na íntegra, os 3 blocos. Além disso, entrevistas exclusivas, vão ter pesquisas, vai ter um monte de conteúdo legal. Então vai valer a pena acessar, continue lá com a gente vai continuar alimentando esse site até terminarem as Paralimpíadas. Então vai ser muito legal ter vocês ali com a gente, ok? Continuem então, acessem o site, um abraço a todos. A gente realizou esse fórum aqui, Imprensa Editorial, em parceria com a Faculdade de Jornalismo da SPM e junto com o Núcleo de Imagem e Som aqui da SPM também. Muito obrigada e fiquem com a gente. Tchau!